Tem só cortar aí o teclado. Tirar da tomada. É isso. Você já cumprimentou quem está do seu lado aí com a paz de Cristo? Dê boa noite a esse irmão. Mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor. Semana passada nós tivemos um momento único aqui, muito poderoso. A gente pôde aprender um pouco mais sobre a instituição, dos diáconos. Quem veio aqui, tenho certeza que saiu muito edificado pelo Senhor Jesus e pela palavra de Deus. E nós vamos dar sequência, e a sequência justamente do que nós falamos na semana passada, que é a sequência da ordenança, quando os apóstolos se juntam, ordenam os diáconos. E aqui a gente tem eu acho que de forma mais ilustrada, o verdadeiro ofício do homem e mulher de Deus também, Não só do homem, mas hoje em dia também a gente tem as mulheres assumindo um papel muito importante no meio da igreja, seja na ministração de palavras, na pregação também, na oração. E nós vamos falar um pouco sobre a coragem que um homem de Deus deve ter. Nós iremos falar sobre a ousadia que uma pessoa que se intitula obreira do Senhor deve ter. E nós vamos começar em Atos capítulo 6, versículo 8, versão NAA. Atos capítulo 6, nós iremos fazer uma breve oração antes de iniciar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de aprender do Senhor, de aprender da sua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Pai, possa jogar por terra toda a escama dos nossos olhos, que possamos enxergar a sua palavra, que o Senhor possa nos convencer, Senhor, e que possamos sair daqui, Pai, edificados pela sua palavra e encorajados pelo Senhor. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Nós iremos ler aqui o início até finalizar o capítulo 6, que é do versículo 8 até o versículo 15. Todos comigo aí? Sim? Então nós vamos na sequência, vamos lá. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos só até aí por enquanto. Aqui, meus irmãos, o que nós estamos deparando? O início da caminhada de um dos homens que foi mais ousado, um dos homens mais ousados e que foi mais cheio também do Espírito Santo. Esse homem era um homem chamado Estevão, e como a gente bem sabe, segundo semana passada, ele foi um diácono do Senhor, um obreiro do Senhor, que foi levantado para falar das boas novas, auxiliar as pessoas que estavam ali, e auxiliar o povo de Deus ali a administrar as coisas da igreja, Então esse homem, ele mesmo tendo esse papel de auxiliar ali na igreja, auxiliar na repartição, na distribuição de alimentos, na distribuição de suprimentos para o povo de Deus, para a igreja, ele também fazia o quê? Versículo 8, vamos acompanhar versículo a versículo. Versículo 8: ele, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então o início, nós estamos falando do início da igreja primitiva,
a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E o início da igreja já tinha um homem cheio do Espírito Santo, fazendo prodígios e sinais entre o povo. Isso tudo ele fazia em nome de Jesus. Sim? Sim ou não? Ele fazia isso em nome de Jesus. E, meu irmão, não é de se espantar quando a gente vê que há levantes contra aqueles servos fiéis do Senhor. Não é de se espantar quando muitas vezes você pode ser confrontado, afrontado, pode ser caluniado, pode ser reprimido de alguma forma. Não tem segredo. Por quê? Perseguiram os outros antes de nós, perseguiram o nosso Senhor. Pregamos em nome de Jesus. Então, sofrer pelo nome de Jesus, pela pregação do Evangelho, é algo comum para o crente. Na verdade, deveria ser comum. Muitos crentes, quando recebem as primeiras repressões ou as primeiras zoações, eles tendem a se afastar, né? Mas a Bíblia nos ensina a edificarmos a nossa vida, fundamentarmos a nossa vida na palavra de Deus, que é a rocha inabalável, que é a pedra angular. E aqui Estevão, cheio de quê? De graça e de poder. E a gente bem aprendeu que o poder de Deus, ele vem sobre nós, nos habilitando para toda boa obra, e a graça do Senhor Jesus é algo que foi dado de graça. Então aqui a gente vê a ação do Espírito Santo sobre aqueles que recebem a salvação, que recebem o poder de Deus, que recebem o próprio Espírito de Deus, que é o quê? Graça e poder para fazer prodígios e sinais no nome de Jesus. Então a gente se depara no versículo 9 com um primeiro local. Qual que era esse local? Alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, eram escravos judeus ao qual se havia concedido a liberdade. Então, era uma sinagoga formada por escravos que foram libertos. E muitos deles haviam voltado de outros países e eles eram helenistas. O que é helenista? Você sabe o que é helenista? Sim ou não? Levanta a mão quem sabe o que é helenista. Levanta a mão, gente, não é possível, eu estou falando isso quase um ano. O que é helenista? Pelo amor de Deus. Aqui, eu vou dar uma sugestão para vocês. Compre um caderno. O que vocês acham de vocês comprar um caderno e anotar tudo que eu falo? Fica massa, não fica? Helenistas, pela 20ª vez. Judeus de fala, judeus que tinham um idioma. Qual que era o idioma deles? Pode falar, gente, pode errar. Judeus que falavam qual idioma? Helenistas. Grego. Boa, Vaz. Os helenistas eram, então, essa sinagoga aqui, chamada Sinagoga dos Libertos, eram povos que vinham de outras regiões, que eram escravos, não são mais escravos, agora fazem parte dessa sinagoga dos ex-escravos, e eles eram helenistas, que são judeus de fala grega. Judeus de fala grega. Amém? Amém ou não amém, gente? Estão comigo? Vão lembrar que é helenista agora? Então, helenista judeu de fala grega. E aqui ele vai falar, aqui Lucas está descrevendo bem específico de onde essa galera veio, né? Eles vieram de onde? Olha lá, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Então, esses homens aqui discutiram com Estevão acerca do que Estevão estava fazendo. Muitos deles aqui, judeus, ainda não cristãos, apenas judeus. E qual que era a grande diferença entre o judeu e o cristão? O cristão, ainda que a palavra Cristo ela seja muito difusa na língua, nesse contexto aqui específico, para nós Cristo é quem? Quem é Cristo? Jesus, né? Você sabe que Cristo não é sobrenome de Jesus. Você sabe disso, né? Pelo amor de Deus. Jesus Cristo, não é que o sobrenome dele era Cristo. Cristo é o quê? O enviado, o escolhido, o Messias. Então Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome. Quando a gente fala Cristo, a gente associa a quem? Jesus. Por quê? Porque ele é o Cristo. Cristo, ele é o Messias, o escolhido, o separado, o amado, o Filho de Deus. Esse é o Jesus que cremos.
Mas aqui a palavra Cristo, ela não estava muito bem estabelecida. Por quê? Tinha judeu que não era cristão. Lembrando isso aqui, século I, gente. Nós estamos falando aqui de aproximadamente pouco tempo depois ali da subida de Jesus. Então, ano 33, ano 35, ano 40, ano 50, ano 60 depois de Cristo. Nós estamos falando aí de aproximadamente 1900 anos atrás. Então, esse pessoal não estava ainda estabelecido, não estava globalizado que o nome Cristo era associado a Jesus. Muitos associavam o Cristo a um líder de revolta. Você quer ver um exemplo? Existia uma revolta de uns judeus lá, vindos dos macabeus, que era um povo lá, que depois eu vou falar desse povo, que é muito interessante a história deles, mas veio uma revolta chamada a revolta de Bar Coqueba. E Bar Coqueba era é igual, tipo assim, o nome Yeshua, a gente associa a Jesus e associa a Josué. Bar Coqueba era um nome de um líder, que também poderia ser associado ao nome Barrabás. E muitos historiadores, eles têm a ideia de que Barrabás era um líder político, como é que fala? Um revolucionário, que assaltava, roubava de Roma, é por isso que estava na posição com Jesus, né? Muitos colocam sobre isso, que Barrabás era um líder ali judeu, que muitos consideravam ele como sendo o Cristo, sabia disso? Muitos achavam que Barrabás era um salvador, só porque ele se revoltava contra Roma. E essa revolta surge também aqui, essa revolta de Bar Coqueba, um nome complicadíssimo da gente entender e conseguir escrever até. Essa revolta, ela aconteceu um tempo na igreja, um tempo no meio do povo judeu, e ela foi distanciando o povo judeu dos cristãos. Então a gente tem a difusão aqui agora do que é o judeu e do que é o cristão. O cristão é o que crê que Jesus é o Cristo, que somos nós, somos cristãos, amém, irmão? Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e é o nosso Redentor. Então aqui a gente tinha o povo de uma sinagoga, que era judeu, eram todos judeus, e eles estavam discutindo com Estevão, muito em virtude do que Estevão estava pregando. E aqui é importante a gente só diferenciar, porque existiam alguns partidos no meio da igreja. Quais eram esses partidos, né? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os escribas. Existiam várias classes de pessoas dentro da igreja na época, e essas pessoas foram atiçadas contra Estevão. Então Estevão recebeu, meu irmão, um ataque da sinagoga, depois do sinédrio judaico, e de todos os partidos que existiam dentro das sinagogas e dentro do judaísmo na época. Só para você entender como foi pesado para esse homem. Haja visto, a oportunidade que o cristão tinha na época de pregar sobre Jesus, era muitas vezes dentro de uma sinagoga judaica. A nossa religião, ela não advém somente das casas e das reuniões de oração entre uns e outros. A nossa religião, ela vem também, muito pelo apóstolo Paulo, ela vem sendo pregada nas sinagogas. Então, na sinagoga judaica, era meio que foi um berço para o cristianismo, para aqueles que creem em Jesus. Foi um berço. Agora você pensa, onde você tinha a liberdade de falar, de pregar sobre Jesus, agora está se levantando contra você, tentando reprimir a sua fala, tentando te calar. Então, um exemplo, vamos supor que num lugar onde tinha 200 pessoas, você era um que pregava sobre Jesus para aquelas 199 pessoas, e elas se levantam contra você para tentar te calar, te oprimir, te colocar para fora, ou até mesmo te assassinar, porque você estava falando algo que eles não criam, não acreditavam. Resumindo, era essa a realidade da época. O que aí você deve pensar, né, Rickson, mas por que então que os judeus não criam no que os discípulos, no que os cristãos falavam? Por que eles deixavam pregar, né? E aqui cabe a gente ressaltar que Jesus foi um judeu. Jesus foi um judeu perfeito. Ele foi circuncidado no 8º dia. Ele participava ele ia até as sinagogas para poder fazer os sacrifícios uma vez ao ano e tal, bonitinho, legal. Jesus, ele cumpriu essas ordenanças. Mas o judeu considera Jesus só mais um profeta.
nós consideramos Jesus como o principal, o sumo sacerdote eterno, o único. Eles consideram Jesus somente um homem, um profeta, enfim. Mas o nosso foco aqui é trazer a reflexão do que um homem de Deus, do que um obreiro do Senhor Jesus deve fazer, né? Do que nós, enquanto membros de uma igreja, enquanto obreiros de uma igreja, nós temos que fazer e como que devemos nos posicionar. Em primeiro lugar, Estevão era um homem, no versículo, volta no 8, rapidão, para mim, por favor, Lulu. Estevão era um homem que era cheio de graça e de poder, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E no versículo 10, onde a gente estava, o pessoal da sinagoga se levanta contra ele, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Olha bem, Estevão não foi calado aqui. Estevão foi calado em sua morte. Na verdade, aquelas pessoas viam Estevão, um único homem, como uma ameaça. Mas qual que era a grande ameaça que Estevão apresentava àquelas pessoas? Quão grande era aquela ameaça a ponto de Estevão estar disposto a morrer só por pregar? E aqui a gente vê que eles não podiam resistir à sabedoria que vinha de quem, meu irmão? Vinha de Deus. Essa sabedoria aqui não era de Estevão. Sabedoria vinha de Deus através do quê? Do Espírito. Então, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele te dá sabedoria para você poder combater aqueles que tentam te calar, aqueles que tentam te oprimir, aqueles que tentam te frear, pessoas que tentam parar você, fazer chacota de você, porque você prega, porque você vai na igreja, porque você louva e levanta a mão, porque você canta. Meu irmão, eu já tive vergonha de estar na igreja, e quando eu estava com um dos meus amiguinhos, na minha época bem mais novo, no culto lá, eu às vezes tinha vergonha de levantar minha mão, fechar meu olho e cantar, e louvar para Jesus. Com medo de quê? Do que eles vão pensar de mim. Quando as pessoas me viam na rua, eu parecia com o mundo. Eu falava o que o mundo falava. Por quê? Se eu não falar dessa forma, eu não vou me encaixar. Só que, em troca de me encaixar no mundo, eu me desencaixei da igreja. Só que chega um ponto que você tem que se encaixar com a igreja mesmo. O Senhor Jesus, ele te pega e te fala, ó, agora já é, chega. Então, quando o Senhor Jesus me atrai, me traz de volta, convence meu coração, eu começo a me encaixar com a igreja. Eu começo a mudar minha forma de agir, minha forma de pensar, sem medo da repressão. Porque no início foi assim. No início teve repressão contra mim. Porque em primeiro lugar eu parei de beber, meu irmão. Quando eu parei de beber, eu continuei saindo com meus amigos ali, ia para uma festinha, ia para outra, eu não bebia. Ué, você não vai beber não? Mas por quê? Virou santo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu não quero. Não estou afim. Não quero isso não. Virei chacota no meio do mundo, porque eu estava desencaixando do mundo. Só que essa chacota, ela vem para tentar te intimidar, meu irmão. Então, o primeiro conselho que você tem que dar para um recém-convertido é: não se importe com o que os outros vão falar, vão pensar, vão olhar para você. Não importa. Ah, eu estou todo quadrado aqui, não tem problema, é assim mesmo, normal. Normal, não tem dor de cabeça, não. Então, às vezes, as pessoas, elas tentam se encaixar numa realidade que elas não foram chamadas para viver. Elas tentam se encaixar numa realidade que não é a delas. Era o meu caso, irmão. Era o meu caso. Tentei me encaixar, não dá, não vai, não bate. Tudo isso por medo de ser reprimido, de ser caçoado. Quando a gente é adolescente tem muito isso, né? A gente tem muito medo de ser chacota. A gente tenta muito aparecer para os outros, mas, meu irmão, não precisa não. Então você vai dar esse conselho para todo recém-convertido, toda pessoa nova na fé. Você vai falar isso com ela: meu irmão, olha Estevão, o cara estava lá diante de todo mundo, mas ninguém resistia ao Espírito e à sabedoria que havia no homem. Ele estava diante de um tanto de pessoa incriminando ele, falando besteira, mentindo sobre ele, e ele está tranquilo. Ele não está ligando com o que as pessoas vão falar. Nossa vida tem que ser assim. Em troca de agradar ao Senhor, nós vamos desagradar ao mundo. Mas você não deve ficar preocupado, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.
Amém? Versículo 11. Por não resistir, o que eles fizeram? Subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos esse homem blasfemar, proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Moisés aqui está falando, ele estava falando mal de Moisés? Não. Quando a Bíblia ela fala assim, blasfêmias contra Moisés, está falando blasfêmias contra o quê? A lei, a Torá. Blasfêmias contra a Torá. E aí, versículo 12: atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Vamos no versículo 12 rapidão, ó. O que é o sinédrio? Eu vou ler para você aqui no dicionário, porque tem no dicionário Oxford, só para dar um detalhe mais preciso para você. O que era o sinédrio? Ele ficava na Palestina, região onde aquela pessoa estava vivendo ali, sob o domínio romano, e era uma assembleia judaica de anciãos da classe dominante, a qual diversas funções eles tinham, que eram função política, religiosa, legislativa, jurisdicional e educacional. Então, resumindo, ele foi levado aqui pensa aí nos três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Ele foi levado diante dos três poderes da época. Foi levado diante do STF, diante do Congresso Nacional e diante do Senado Federal. Resumindo, ele foi levado diante dos homens que legislavam a regra de fé e prática ali do judaísmo, dos judeus, da nação. Ele estava diante dos homens que administravam a religião, que administravam ali o relacionamento com Deus. Ele foi levado nos homens, nas pessoas, no local onde a política acontecia. Ele foi levado diante de políticos, diante de líderes, diante de educadores, aqueles que organizavam a educação do povo de Israel. E quando o reino, o governo ali estava nas mãos dos romanos, existia esse sinédrio que era representado pelos judeus. Então o judeu estava ali para representar os interesses deles, ainda que a região fosse dominada e fosse uma província romana ali a área. Hoje, lá conhecido como Palestina, né? Palestina quer dizer terra dos filisteus, foi um nome que foi dado posteriormente, né? Então a região hoje, que é a Palestina, foi sim a região que estava acontecendo todas essas coisas, por onde Jesus andou e passou. Só que ela começou a chamar Palestina depois, ela começou a chamar antes. Sim. E foi dado esse nome, se eu não me engano, foi pelo imperador Adriano, no ano 130 depois de Cristo, e foi dado o nome para justamente afrontar os judeus, porque colocou o nome de terra dos filisteus, Palestina, né? Então foi justamente essa região que foi renomeada por um imperador romano mau para atacar os judeus. Mas vamos lá, porque esse assunto para outro dia. Mas é isso aí. Então, o sinédrio estava onde é a Palestina hoje, onde Jesus estava andando lá, e era responsável ali por diversas áreas, tinha diversas funções no meio ali da sociedade na época. Então, o que eles fizeram? Colocaram eles diante e fizeram o agarrar e levaram ao sinédrio. Por quê? Qual vai ser a única forma de eu parar esse homem? Vai ser se eu mentir e se eu levar ele diante da autoridade que pode reprimi-lo. Só que Estevão aqui, meu irmão, ele poderia ser covarde. E aqui, quando a gente está diante de uma situação dessa, a gente tem a opção de ser covarde. Quando você está diante de uma situação que você pode negar Jesus, você pode ser um covarde, você pode perder a coragem. Isso é normal. Difícil, meu irmão, e o que impressiona, e é por isso que essa história está aqui bem relatada, o que impressiona é quando um homem está sujeito a um local desse,
está sujeito a uma repressão desse tipo, esse homem permanecer. Então, o que está sendo para a gente olhar e se alegrar com o que aconteceu aqui com Estevão? É que ele, mesmo diante de uma possível repreensão pesada, ele não se cala, ele não para, ele não está nem aí porque o pessoal vai pensar dele. Ele quer pregar sobre Jesus, ele quer falar sobre Jesus. Então, versículo 13, apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Versículo 14, nós os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Como se fosse. Então, como que a gente interpreta isso? Como se fosse rosto de anjo. Está falando que era um rosto de anjo? Não. Como se fosse. Tá bom? Deu para entender? Brilhava. Como se fosse rosto de anjo. E aí, meu irmão, agora a gente vai ler. Agora você vai ler. Você conhece a história de Israel? Quantos conhecem aqui a história do povo de Deus? Em Gênesis. Todo mundo conhece? Se você não conhece, em um capítulo eu vou te contar ela todinha praticamente. Vamos lá, todos juntos? Vamos à leitura? Capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Resumindo, você está falando essas coisas mesmo? Deu a oportunidade de Estevão falar: não é bem assim que eu estou dizendo. Estevão não fala isso. Ele começa, então bora lá. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Como que Estevão se refere a essas pessoas? Quando ele vai falar com ela? Irmãos e pais. Está falando de estrangeiro, meu irmão. Está falando de um judeu. Estevão era um homem que estava agindo ali, que era habitante da região. Ele não era um estrangeiro. Então ele se refere aos judeus como irmãos, como pais. Ele fazia parte daquele povo. Irmãos e pais, olha bem. Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o restante é: e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Versículo 4. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu a herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual foram escravos, e, depois disso, sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E, quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José.
Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio deles. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês não são irmãos? Por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Olha bem, nós lemos 38 versículos. O que Estevão está falando aqui, gente? Isso aqui é fantástico. Estevão narra toda a história do povo de Deus. Praticamente toda, né? Ele não vai contar algumas outras partes, mas ele vai falar de Abraão até Moisés. Qual que era a ideia de Estevão, gente? Era mostrar que o Moisés que eles estavam falando, assim, ele está falando mal de Moisés, está falando mal da lei de Moisés. Estevão está falando assim, gente, o Moisés, que não sei quantos 1000 anos atrás veio, primeiramente vocês questionaram se ele iria matá-los, sem saber que ele seria o que salvaria vocês. Então, Moisés foge, e entender sobre a história de Jesus e sobre a relação de Jesus com o povo judeu, é bem natural que a gente vá até Moisés. Moisés estava numa outra terra, e Deus o envia para ser libertador daquele povo que tinha rechaçado ele. Deus aparece para ele e fala: vai lá, eu vou salvar meu povo. Eu desci para salvar meu povo. E Moisés também fala que do meio dos meus irmãos, dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Mas a riqueza de detalhe aqui, meu irmão, ela nos mostra que Estevão não era qualquer um. A riqueza dos detalhes mostra que Estevão sabia tudo o que aconteceu com o povo de Deus. Tudo. Não, Deus fez uma promessa para Abraão. Deixa eu te perguntar, se você chegar lá fora, qualquer lugar aí, chegar para a pessoa e falar assim: quem foi Josué na Bíblia? Uma pessoa qualquer que não frequente igreja, ela vai saber responder você? Não, né? Você perguntar a Jesus, onde é que fala sobre Jesus na Bíblia? Ninguém vai saber falar. Não sei lá onde é que fala de Jesus na Bíblia, sei lá. Abre a fala de Jesus aí na Bíblia. A pessoa não sabe nem que existe Antigo e Novo Testamento. Aqui, meu irmão, era a mesma coisa. Quem que era criado aprendendo na lei? Era o judeu. Quem que era criado segundo a lei de Deus? Era o judeu. O judeu que era o detentor dos mistérios de Deus, dos oráculos de Deus,
Ele era o responsável ali de estar com a lei, de estar com a legislação, aquilo que Deus falava, era o judeu. Tinha a lei escrita e tinha a lei falada. Tinha a lei escrita e o cumprimento da lei. Estevão sabia de tudo. Tudo. Só que, quando Estevão se coloca diante do sinédrio judaico, ele, ao invés de se calar, ele começa a contar a história dos irmãos. Eu sou os irmãos de vocês. O que vocês estão fazendo com Jesus, um dia vocês fizeram com Moisés. O Moisés que vocês falam que eu estou blasfemando contra, um dia vocês blasfemaram, um dia vocês o espantaram, um dia vocês falaram contra ele. E é este Moisés, versículo 38, que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhes falava no Monte Sinai com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir, mesmo em primeiro lugar você tendo rejeitado ele, você tendo expulso Moisés. A gente vai no versículo 39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés. Ele deixa bastante claro. Isso ficou claro quando, gente, você vai ler a história da Bíblia, você vai ler em Gênesis, em Êxodo, você vai ver, meu irmão, como o povo de Deus é obstinado. Como que esse povo judeu é obstinado diante de Deus, na história, o israelita. Moisés está no monte, lá em consagração, Deus está escrevendo numa pedra, Deus está dando a tábua da lei, o que o povo está fazendo lá embaixo, no arraial? Um bezerro de ouro. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, foi várias. Quantos juízes libertadores Deus levantou na história? Está lá no livro de Juízes, você vai ler. O povo viveu 40 anos de paz, até que mudou o rei de Israel. Aí ele começou a adorar a Deus estranho, o povo foi todo com ele, todo mundo começou a adorar na mata, começou a adorar a Deus estranho, levantar tal altar para Baal, levantar tal para deuses estranhos, e o povo viveu 50 anos de sofrimento. Até que Deus levantou mais um libertador, que destruiu todos os altares, edificou para Deus, e falou, agora nós vamos ser de Deus. Aí vai o povo, agora tudo é de Deus de novo. Aí passa 40 anos, o povo desvia de novo. Aí passa mais 60 anos de sofrimento, aí vai o povo, converte de novo. Quantas vezes? Por isso que a obra da redenção, meu irmão, de Jesus, ela é algo que, para quem é crente de verdade, ela é algo que botou um fim na inconstância. Jesus, ele veio arrebatar seu coração. Jesus não veio estabelecer um reino físico, é um reino espiritual. Então não pense você, meu irmão, não pense você, que nós hoje, para rechaçarmos os inimigos do povo de Deus, temos que sair guerreando com armas físicas. A própria palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O que o povo sofria no passado, sabe por que sofria? Sofria porque não estava na posição. E hoje, você acha que é diferente? Acha? Você acha que Deus mudou? Não, Deus não mudou. Então o povo de Israel hoje pode estar passando por um sofrimento, por uma guerra, mas é a mão de Deus, meu irmão. É a mão do Senhor. Porque nada foge do controle dele. E a gente às vezes quer explodir os inimigos do povo de Deus, mas Deus está falando, não, eu estou trabalhando, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. Eu quero que eles se convertam, eu quero que eles aceitem, eu quero que eles recebam, eu quero que eles sejam despertos, acordados, levantados. Porque era assim que o povo convertia, meu irmão. E a história do Israel de Deus, a história do país Israel, da congregação do judeu, a história deles é uma história marcada por inconstância, por tropeços. Deus chega e fala, eu tenho posto diante de vocês a vida e a morte, escolhe pois a vida. Quantas vezes esse povo escolheu a morte? Quantas vezes eles escolheram desobedecer a Deus? Quantas vezes eles escolheram levantar altares para ídolos, para deuses estranhos? Várias vezes. É por isso que a nossa maior referência é Jesus.
Jesus veio destruir os altares de ídolos do nosso coração. Jesus veio destruir os altares de ídolos do povo de Israel, do povo judeu. E Ele está fazendo isso, meu irmão. Quando Estevão se coloca diante do Sinédrio, ele fala: nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Então, do que adianta? A gente está aqui, nós estamos aqui falando sobre o quê? Sobre um povo que estava tentando reprimir um cristão, falando que ele estava falando mal da lei. Mas esse cristão chega para esse povo falando o seguinte: olha, o que vocês estão me acusando de fazer, vocês fizeram. Seus pais fizeram. No coração de vocês, vocês voltaram para o Egito. No coração dos seus pais, eles voltaram para o Egito, porque estavam no deserto. Olha, como era bom no Egito. Como era bom comer as carnes do Egito. Meu irmão, você estava sendo escravo. Você tem noção disso? O povo tinha noção. Mas esse povo, obstinado, de dura serviço, eles preferiam ser escravos numa terra estrangeira do que ser livres, libertos e filhos numa terra do Pai. Dá para entender? Não dá. Por isso que o Senhor Jesus, Ele veio rechaçar a hipocrisia dos líderes de Israel. Por que você acha que Ele foi crucificado, meu irmão? Foi porque Jesus não suporta hipocrisia. Jesus não suporta falsidade. Jesus não suporta e não divide a sua glória com ninguém. Então, Jesus promoveu agora, falou: deixa eu falar com vocês uma coisa. Vocês podem aqui edificar um altar. Vocês querem queimar incenso para mim? Vocês querem sacrificar um cordeiro? Vocês querem fazer uma coisa? Tudo bem. Mas isso aqui não salva vocês mais. Porque a redenção é somente pelo sangue do Cordeiro Pascal. É somente pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Só isso. O povo judeu ficou revoltado. Jesus, mas o Senhor é a raiz de Davi. A descendência, o filho de Davi. Ei, filho de Davi, quem foi Davi? Foi um rei de Israel, que venceu os inimigos com um forte braço, com seus exércitos, venceu, destruiu, aniquilou. Jesus chegou sendo filho de Davi e não matou ninguém, meu irmão. O judeu não aceitava isso. Mas aí os cristãos, os crentes, os gentios, meros gentios, fracos, sem nacionalidade, agora recebem o Espírito Santo, a sabedoria, o conhecimento, o convencimento. E aí o judeu agora ele não está mais preocupado somente com o Jesus que está sendo pregado. Ele está preocupado também porque tem gentio, gente que não é instruída, que não tem conhecimento, agora está falando desse Jesus com sabedoria, com intrepidez. Pedro e João diante lá dos fariseus. Como é que pode esses homens não terem letra, não serem conhecedores das coisas e falarem com tanta autoridade? Meu irmão, o Espírito Santo. Então você está entendendo que o problema do judeu agora não era somente o Jesus. É porque Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou e subiu para o céu. Mas agora Jesus deixou discípulo. E estava começando a fazer barulho, meu irmão. Hoje nós somos não sei quantos milhões de cristãos no mundo, mas na época, só nessa região aqui, segundo a Bíblia, tinha mais de 5.000 pessoas, mais ou menos. É 5.000, não é que fala? Primeiro, em um dia só, na pregação de Pedro, converteu 3.000. Depois foi convertendo mais gente. E eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acho que eu não estou. O censo na época era contado só por homens, então eram 3.000 homens.
Fora as mulheres e as crianças. E os papagaios. Não, brincadeira. Daqui a pouco fala, o cachorro converteu, pelo amor de Deus, né? Aí pega o pessoal faz o corte e lança lá, ó, o pastor está falando lá, que o cachorro converteu. Fora as crianças e as mulheres. Ou seja, muita gente. Eles estimam que sejam mais de 5.000 pessoas que estavam convertidas na época, meu irmão. Para uma região pequena. Poxa. Então, Flotone tem 140.000 habitantes. 10% disso é 14.000 pessoas, vamos falar assim, né? No grosso modo. 14.000 pessoas fazendo parte de uma única igreja, tem que ser uma igreja grande demais. É um estádio do América de gente, lotado. Então, se tivesse uma igreja só e tivessem 14.000 evangélicos, crentes, cristãos aqui em Teoflotone, a gente ia ter que fazer os cultos lá no estado do América. Porque é muita gente, muita gente. Ou seja, para a região aqui, que eu não sei quanto que era o censo, quantas pessoas tinham, eles estimam que só no Egito aqui, mais ou menos no ano 100, tinham 1 milhão de judeus no Egito. E a maior sinagoga judaica era em Elefantina, eu acho o nome. E eram 1 milhão de pessoas, 1 milhão de judeus, ou seja, o negócio estava começando a crescer, os crentes, mas como assim? Só nessa província aqui já está tendo um tanto de crente, um tanto de cristão? Então vai. Estevão deixa claro que o Moisés que eles estão falando, você não está crendo em Moisés. Estevão fala o quê? Esse Moisés que vocês estão falando que eu não estou crendo, vocês também rejeitaram. Os nossos pais rejeitaram ele. E em seu coração voltaram para o Egito. Versículo 40. Dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quando que o povo de Israel voltou para o Egito? Quando eles pediram para Arão levantar um bezerro de ouro, um ídolo de ouro, porque eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Versículo 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Olha bem, então a permissão de Deus, esse livro dos profetas aqui que eles estão falando, são os profetas menores, né? É a coleção dos 12 livros dos profetas menores. E a citação é de Amós 5, 25 e 27. Então Deus envia esse povo para o exílio, para sofrer na Babilônia, por causa do seu coração obstinado. É a mesma coisa de hoje, meu irmão, você chegar e simplesmente abandonar a igreja e começar a adorar, sei lá, a ir para o satanismo. Nesse estilo. Ou ir para o candomblé. Nessa pegada. Seria esse nível de choque para quem está aqui dentro, vendo tudo que acontece. A pessoa largou a igreja e virou um bandista. Não estou falando contra a religião aqui, gente. Cada um crê no que quiser, está na internet. Cada um crê no que quer, viu? Não tem problema não. Não estou falando mal de ninguém não. Estou dando os nomes aos bois. Então seria mais ou menos isso. O povo de Israel, vivendo com Deus, está lindo, está bonito, vai lá, levanta um altar para Moloque. Como assim? Do nada? Era do nada. Eu gostei do ídolo, vou levantar o ídolo aqui e vou começar a adorar ele. Era assim que acontecia. Então Deus envia o povo de Israel para o exílio, para o sofrimento, para viver como escravo, por causa do seu coração, que não era voltado para ele. E no versículo 44, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles.
Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu, olha o trovão. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Isaías 66, 1 e 2. Então, os livros dos profetas, Estevão estava falando deles também. Os profetas falaram, Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Acaso não é Ele que criou todas essas coisas, que criou todas as coisas? Sim. O povo estava acusando Estevão de desmentir a lei, de blasfemar contra Deus. Mas Estevão estava mostrando passo a passo que ele não estava blasfemando. Versículo 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Resumindo, quem está assassinando a lei são vocês. Quem assassinou os profetas, quem tentou calar os profetas que vieram antes de Jesus, foi vocês. Quem fez essas coisas? Vocês, não eu. Povo teimoso, incircunciso de coração e de ouvidos, resistindo ao Espírito Santo, resistindo à palavra de Deus, resistindo a viver em santidade e em adoração ao Senhor Jesus. E no versículo 54 a gente tem a morte de Estevão. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheios de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão oravam, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. E Atos 8, versículo 1 vai falar: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Depois desse ato, desse acontecimento, começa uma perseguição nunca antes vista sobre as igrejas do Senhor Jesus em Jerusalém. Os judeus, por parte do Sinédrio, perseguiam as igrejas por causa do que um homem falou. Não pode voltar, que não vamos falar não, versículo 1. E isso aqui, de certa forma, é um incentivo de Deus contra o povo mesmo. Deus por acaso foi injusto com Estevão aqui? De forma alguma, não foi. Estevão estava defendendo sua fé. E a promessa de Jesus era falar para os discípulos: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Então, o povo estava ali em Jerusalém, conservador. Vamos ficar aqui em Jerusalém, nós recebemos agora o Pentecoste. Deus está falando: não. Eu falei que é para todo canto, né? Então os cristãos foram dispersos. Essa perseguição, na verdade, foi uma coisa boa para a igreja, porque a pregação do evangelho já estava bem estabelecida em Jerusalém. Aí foi para Judeia e Samaria. Então, mesmo de algo ruim, Deus conseguiu tirar algo bom, coisas boas. E é assim, meu irmão. Às vezes você pensa que algo que aconteceu na sua vida é somente para te deixar triste. Não é. Deus pode usar coisas ruins que acontecem com você para serem bênção para outras pessoas e até mesmo para você futuramente. Quem diria, né? Uma igreja que foi dispersa em uma cidade,
expandiu para as outras, e aqui nós estamos a milhas de distância falando do que Estevão estava falando. Então, para mim, eu tenho um parecer de que foi um grande sucesso, e é um grande sucesso, ser crente e falar de Jesus. Eu tenho para mim isso. O povo foi perseguido e mesmo assim nós estamos aqui pregando, e não adiantou nada. E pelo contrário, existe hoje uma religião que é o judaísmo messiânico, que é o quê? É o judeu, o cara que é judeu, ele é judeu e cumpre tudo que fala nos cultos judeus, faz as coisas que o judeu faz, absorve a cultura, vive na cultura e tal, e creem que Jesus é o Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Deus nunca falou que você era impedido de praticar aquilo que o judeu fazia. Porque o judeu, além da religião ali, é uma cultura o que eles fazem. As festas, as celebrações, a cultura. Mas Deus nunca proibiu a celebração da cultura. Ele proibiu você achar que pela celebração da cultura você vai ser salvo. Não vai, a salvação é por Jesus. O judeu creu que Jesus é salvo, meu irmão. Pode viver sua vida tranquilo. Nós somos brasileiros, temos costume de comer pão de queijo, tomar café, uns não gostam de café, outros tomam sem açúcar, comem queijo com goiabada. Isso é trem de brasileiro, gente. O judeu não come. Você gosta de comer uma carne de porco? Eu gosto. O judeu não come. E está tudo bem. Tudo bem. Costume. E o costume ele não te salva. Já pensou? Eu virar para você e falar, porque você come pão de queijo e toma café, você vai ser salvo? Faz sentido falar isso? Não. Então a guarda dos costumes, ela não salva, mas o que salva é Jesus. Amém? Isso vale para todo mundo. A salvação só vem por Cristo. E é isso que Estevão estava falando. Salvação é só por Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Chuva começou agora, né? Começou a chover agora? Começou? Vamos fazer uma vigília então até amanhã cedo. Ou até passar a chuva, né? Vocês estão felizes mesmo? Cumprimenta aí seu irmão, sua irmã. Dá um abraço nessa pessoa. Fala, Deus te abençoe. Que bom que você veio. Amém?